O Coffee Break de hoje, da Computer World, está com Hélder Bastos, que é o Managing Director da ASUS em Portugal e com quem agradeço desde já o facto de ter interrompido a sua manhã para conversarmos um pouco sobre o mercado dos PCs e o mercado em que a ASUS está inserida nesta fase de regresso ao chamado novo normal, mas na verdade o regresso que impõe uma ajuda das empresas a salvar esta economia, nomeadamente na área da tecnologia. Mas antes de irmos a esse assunto propriamente dito, e porque está aqui, eu queria aproveitar para lhe perguntar que nos faça um pouco um retrato de como é que foi a azáfama dos primeiros dias da pandemia. A ASUS com certeza terá tido as primeiras semanas loucas, quando toda a gente foi para casa, as empresas a requisitar equipamentos para colocar os funcionários em casa. Como é que foi essa azáfama e como é que foi gerida a vossa capacidade de resposta? Olá, bom dia, obrigado pelo convite. Não, na verdade, a questão que coloca é engraçada agora, parece que já passou muito tempo e efetivamente foi há pouquíssimos meses atrás. Mas fomos todos surpreendidos com algo a que não estávamos habituados, nem estávamos preparados para isso. Eu diria que a própria indústria e a forma como nós trabalhamos, os timings da própria indústria não estão preparados para fazer face a uma procura tão repentina e tão avultada de bens. Deste tipo de dispositivos, pelo menos. O que é que se passou? O que se passa é que, basicamente, nós somos obrigados pelo mercado em si, porque isto é uma cadeia bastante extensa, nós somos obrigados a planear com cerca de 14 semanas de antecedência. 14 semanas de antecedência, pronto. Vamos falar, para as pessoas perceberem melhor, estamos a falar em planear com 3 meses de antecedência. O que é que acontece? A meio de março, foi quando nós ficámos confinados, e a grande procura começa-se a dar a partir do meio de março e, digamos, a sentir-se ainda mais em abril. Tudo o que nós tínhamos a chegar a Portugal já tinha sido planeado 3 meses antes. Em cima disso, acresce que, portanto, ou seja, nós 3 meses antes tínhamos planeado aquilo que ia chegar em janeiro. Ninguém fazia a mínima ideia de que ia haver uma pandemia ou o que é que ia acontecer. E depois, 3 meses depois, tínhamos planeado o que é que estava a chegar, o que é que iria chegar em abril. Ou seja, tudo isto acontece sem capacidade de nós reagirmos em termos de produção, em termos de compra de raw material, de matéria-prima, para fazer face a todo este acréscimo de procura. Pronto. Como é que nós vivemos? Eu diria que as coisas correram muito bem para a nossa indústria. Vendemos muito. Mas o que é que aconteceu? Vendemos mais comparado se formos comparar com o período homólogo. Mas é verdade que vendemos mais. Mas no fundo, em termos a médio prazo, não vamos vender mais, porque o que aconteceu foi que vendemos mais rápido. O que aconteceu foi que vendemos os estoques de segurança que normalmente estávamos habituados a ter, e por esse motivo não conseguimos planear de acordo com este acréscimo que efetivamente houve de procura. Para lhe explicar o quê? Continua a haver, nesta altura, e irá continuar até ao fim do ano, uma grande escassez de todas as marcas, porque isto é transversal ao mercado, isto não afeta a ASUS, isto afetou mais ou menos uns fabricantes, mas afetou todos, e afetou todos não só em Portugal, afetou a nível mundial, e portanto nós vamos continuar a assistir a uma grande procura deste tipo de dispositivos, que nos permite trabalhar em casa, portanto ter escola em casa, portanto, todo este tipo de dispositivos que nós necessitamos e que antigamente existia um por casa, eventualmente 2, neste momento esta procura dá-se porque
em cada caso é necessário um por pessoa, porque o pai precisa de um, a mãe também, o filho que estuda também, portanto, e antigamente com um conseguiam mais ou menos gerir a coisa, neste momento isso já não é tão fácil, e nós vamos continuar a assistir a esta dificuldade de ir de encontro à procura que está a existir neste momento. Muito Basicamente, bem. a sua procura, a sua pergunta, respondendo diretamente, como é que nós reagimos? Reagimos com o que tínhamos planeado, sem saber que isto ia acontecer. Foi assim que Muito aconteceu. bem, muito bem. Mas agora impõe-se um regresso, não é? Ou seja, ao normal, e eu faço-lhe ao dito normal, não é? Há um foco das empresas em ajudar o regresso à economia, ao normal da economia. E a minha pergunta é muito dentro disso. O que é que há? Sei que a ASUS tem feito um conjunto de lançamentos de equipamentos. Surpreende um pouco porque, como disse, ou seja, vendeu-se rapidamente o estoque de reserva, mas há uma esperança das empresas de continuar a vender mais e equipamentos mais apropriados. A minha pergunta é, o que é que a ASUS está a fazer em termos estratégicos e, portanto, com o lançamento destes novos equipamentos? E uma segunda pergunta logo é se há ou não receio. É óbvio que o mercado, como disse e bem, comprou muito rápido os estoques que estavam a ter os vossos estoques de salvaguarda. No entanto, não vai haver uma não necessidade de voltar a comprar equipamentos. Como é que estrategicamente vão olhar para o mercado? Muito bem. Sim, a ASUS tem no seu ADN e as empresas não podem parar em termos daquilo que é a evolução tecnológica. E a ASUS tem no seu ADN, efetivamente, o trazer para o mercado a inovação. E nós isso vamos continuar a fazê-lo. Pode parecer um contrassenso, mas neste momento ou nem sequer conseguiram ter capacidade para reagir à procura que estava a existir no momento. Sim, isso é verdade, isso é uma parte do negócio. A outra parte do negócio é o que é que nós conseguimos oferecer e como é que a ASUS consegue evoluir em termos tecnológicos e o que é que tem para oferecer mais ao consumidor ou ao indivíduo que tem a necessidade de um dispositivo, de um sistema deste género, portátil, basicamente. Isso a ASUS continua a evoluir, efetivamente. Não é à toa que fomos novamente a escolha do consumidor em 2019, não é à toa que fomos eleitos a melhor marca a nível internacional pela revista Laptop. Portanto, isso tem a ver com o nosso ADN. Nós somos à volta de 16 mil trabalhadores no mundo inteiro e continuamos a ser uma empresa que tem 5 mil indivíduos alocados à investigação e desenvolvimento. Se era necessário, há muitas empresas em que isto efetivamente cortam aqui. A ASUS não foi assim que nasceu, não é esse o ADN, a ASUS nasce efetivamente do desenvolvimento a nível de engenharia, da inovação, e o seu ADN é esse, e é isso que estamos a fazer. O que é que nós agora trazemos para o mercado? Mais inovação, mais dispositivos com duplo ecrã, com maior desempenho, com maior capacidade em termos de autonomia, com um peso menor, portanto, tudo aquilo que o mercado neste momento e no futuro pedirá. Agora, como é que nós vamos conseguir, respondendo à outra parte da sua pergunta, como é que nós vamos conseguir ultrapassar esta procura que está a existir e como é que vamos reagir daqui para a frente? Como é que nós estamos a reagir? É óbvio que nós estamos a pedir mais e mais unidades para Portugal, porque é necessário, efetivamente, não há dúvida. Mas como não é só em Portugal, como é também nos Estados Unidos, como é também no Japão, como é também por este mundo fora, o que é que acontece? Acontece que há determinado tipo de componentes que nós não produzimos. Nós não produzimos os processadores, nós não produzimos os ecrãs. E, portanto, quando isto acontece, ou seja, quando há 2 ou 3 fabricantes de processadores que vão equipar os dispositivos portáteis, e não só, mas agora vamos falar só de portáteis, de todo o mundo, também estes fabricantes não tinham a sua
a sua capacidade produtiva dimensionada para esta procura que está a existir, que é fora do normal. E, portanto, nós começamos a ter neste momento, nós já temos e vamos continuar a ter, vamos ver até quando, ou seja, neste momento o que estamos a viver é de uma escassez deste tipo de componentes que não nos permitem, embora tenhamos capacidade produtiva em termos de fabrico, mas que não nos permite produzir as quantidades que eu diria necessárias para abastecer o mercado naquilo que é a sua procura atual. Portanto, vai melhorar, mas ainda não estamos nos níveis que gostaríamos de estar. Portanto, para lhe dizer o quê? Vamos ajudar o mercado todo, os consumidores finais e as empresas naquilo que são as suas necessidades, mas vai ser de uma forma gradual. E quando eu digo dados, diria, isto digamos, a big picture do mercado neste momento. Há um mito, eu pelo menos considero assim, e sei que não considerando um mito, tenho uma opinião muito similar à minha e que gostaria de falar. Há PCs para empresas e PCs para pessoas? Se quisermos há, mas a realidade mas não há. É como eu dizer, eu tenho um smartphone para utilizar no trabalho e tenho outro smartphone para utilizar em casa. Isso não faz muito sentido, não é? Vamos lá ver, isto é um dispositivo, é um sistema computacional, certo? O que é que pode aqui diferir? Eu vou-lhe até dizer, até há bem pouco tempo, o que diferia era que as empresas tinham equipamentos pesados e altos, e digamos, nós chamávamos transportáveis em vez de portáteis. Neste momento, felizmente, também isso começa a não existir e, portanto, aqueles equipamentos que vão a ser oferecidos às empresas já são muito idênticos ao que se vê no consumo. Em termos de design, para lhe dizer o quê? Efetivamente não há diferença nenhuma. Há uma ou outra característica que um determinado fabricante decide colocar, ou porque o sistema, digamos, a infraestrutura da empresa com que vai trabalhar pode tirar mais partido, mas não é nada que não seja ultrapassável. Portanto, eu diria que não existem equipamentos portáteis para empresa e para consumidores. O que existe sim, e isso é verdade, é um serviço para empresas e um serviço para os particulares, os consumidores finais. Isso faz todo o sentido. É óbvio que numa empresa que não pode parar, o tipo de serviço tem que ser diferente. Isso é verdade, isso existe. Agora, o equipamento em si, o hardware, pelo amor de Deus, aquilo que tem lá dentro é exatamente igual. É a mesma coisa. Na perspectiva de olhar para o mercado e olhar para os parceiros SaaS, ou seja, para as empresas que colocam a rede de parceiros, que no fundo que vende os vossos equipamentos, como é que foram também vividos estes momentos? Vocês conseguiram satisfazer, já me disse que sim, porque tinham fundo, mas o que é que o mercado de canal, como é que eles olham hoje para o mercado? Como é que sente essas empresas? Com alguns receios, sem receios, numa perspectiva de fazer novos negócios? Como é que está a vossa rede de parceiros neste momento? A nossa rede de parceiros está satisfeita, porque conseguimos efetivamente satisfazer as necessidades que tinham. Não está, é óbvio que, vamos lá ver, nós estamos aqui a falar de um mercado que é muito competitivo e de repente este mercado deixa de estar a olhar àquelas diferenças de preço e começa a querer produto, basicamente. É óbvio que isso trouxe o quê? Uma saúde diferente, uma saúde financeira diferente aos nossos parceiros. Digamos que finalmente o mercado aqui ficou alinhado. Porquê? Qual é o produto que sai primeiro? O produto que sai primeiro é aquele mais apetecível. Não quer dizer que seja o mais barato, 10 ou 20 euros. É aquele que efetivamente é melhor. Porque também aqui houve uma mudança. As pessoas... Dá-me ideia, a ideia que eu tenho é que começaram a ter outro tipo de sensibilidade relativamente aos investimentos que faziam. E o investimento que querem fazer investimentos seguros.
E quando um indivíduo decide fazer um investimento seguro, é óbvio que vai ler o que é que estas marcas são que estão a produzir aquilo. E aí, digo sinceramente, a ASUS aí, felizmente, tem um passado, tem uma história para contar que qualquer indivíduo que vai investir pode ficar seguro da garantia do seu próprio investimento quando está a comprar um dispositivo deste género. Portanto, a nossa rede de parceiros está muito saudável, está expectante relativamente não à procura, porque sabe que vai haver a procura, mas sim aos fornecimentos que vai conseguir ter para satisfazer essa procura. Portanto, neste momento, digamos que eu diria que nunca estiveram tão satisfeitos como atualmente estão com o próprio mercado e com a forma como os consumidores finais estão a selecioná-los, porque aqui também os selecionam pela excelência do serviço, pelo nível do serviço. Ou seja, aquela parte que esbate muito todo o esforço e os investimentos que alguns destes parceiros fazem, e os próprios fabricantes, que é o preço. Aqui neste momento, é óbvio que continua sempre a ser aqui um P muito importante no marketing mix, o preço. Mas de qualquer forma, neste momento, está a ser relativizado da forma correta, ou seja, estamos a comparar, como se diz na gíria, ou mais vulgarmente, alhos com alhos e não alhos com bugalhos. Portanto, não estamos aqui a misturar nada. Neste momento estamos a olhar para o nível de preço e a comparar as características e a qualidade do produto. E isso é o que interessa à nossa indústria neste momento e é o que interessa aos nossos parceiros. Essa comparação, ou seja, estando o público, os utilizadores, tanto pessoais como empresariais, mais sensíveis a procurar a qualidade e as características do produto, deu a possibilidade ou a oportunidade, como queira chamar, e eu olho para isto como um ponto positivo e não como um ponto negativo. A Computer World fala para os fabricantes e estamos numa economia capitalista, portanto é o que é. Isto para lhe dizer, o que eu quero dizer isto é que a pergunta que lhe vou fazer pode ser sensível, mas no ponto de vista do negócio não tem que ser, que é este facto que as marcas encontraram, do ponto de vista de as pessoas olham mais para características, permitiu subir preço? Não subimos o preço. Não é, sinceramente, não é isso que se nota no mercado, felizmente. Nós ASUS, desde sempre trazemos os produtos, mas isso é uma característica nossa. Nós trazemos os dispositivos com as características que consideramos que são importantes para o mercado, não trazemos nem características a mais, nem características a menos, portanto, só para conseguir chegar a um determinado ponto de preço. Nós trazemos ao preço justo as características certas, mas neste momento também a nossa concorrência está efetivamente a fazer isso. Se me perguntar, havia uma possibilidade de se ter feito isso? É óbvio que havia. Se alguém fez, ninguém fez isso. Aí tem que ser justo. Portanto, a justiça continua a ser feita nesse aspecto. E eu acho que aí sim, e fico satisfeito por viver em Portugal, por esse motivo. Não nos aproveitámos de ninguém se aproveitou de uma situação dessas para ganhar mais dinheiro. Muito obrigado pela sua disponibilidade e por ter passado estes 15 minutos connosco. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. E os melhores sucessos é o nosso desejo para o desenvolvimento do vosso negócio. E nós, amanhã, estamos de volta.